Oi! Então, dessa vez eu vim aqui ler um artigo nomeado Angola, nação dominada por uma elite rica e podre. Esse artigo foi escrito no dia 6 de outubro de 2012, publicado aqui na página anarquista.net. Então, sem mais delongas, começarei a leitura aqui desse artigo. Uma economia de petróleo que oferece oportunidades só para alguns. No hall de entrada com piso de mármore da sede da Sonangol, emissários do leste e oeste vêm em busca de acesso a uma indústria de energia que luta por ser a maior da África. O arranha-céus de 23 andares, propriedade do Estado, paira sobre Luanda, um monumento para uma empresa e para um país que está à procura do seu lugar no palco mundial. A história da Sonangol é a história de Angola, ou pelo menos de uma Angola. Durante o conflito civil que começou com a independência, em 1975, e só terminou há 10 anos, a empresa forneceu o Movimento Popular para a Libertação de Angola, MPLA, com seus cofres de guerra. Em tempos de paz, dirigiu a bonança do petróleo para tornar a economia de Angola a terceira maior do seu continente, a sul do Saara, depois da África do Sul e Nigéria. Ainda assim, como a Sonangol de Angola domina a vida comercial, com interesses bancários abrangendo imóveis, uma carteira de investimentos internacionais, uma companhia aérea e uma equipe de futebol, a elite tem um controle apertado que lhe permite acumular uma fortuna fabulosa. A maioria dos 20 milhões de pessoas do país só testemunha a partir de uma posição de penúria, que o dinheiro do petróleo não está a ajudá-los. Um dos grandes desafios, e que se refere a mim e à minha geração, é realmente o de diversificar a fonte de renda, informa Manuel Vicente, que dirigiu a Sonangol durante 12 anos, até sua transferência em janeiro para se tornar o ministro de Estado para o Desenvolvimento Econômico de Coordenação. Até agora, o petróleo é o principal pilar, mas é um recurso não renovável, e temos que aproveitar esse recurso para promover outras atividades. A economia de Angola tem sido uma das que mais cresceu no mundo durante a última década de recuperação pós-guerra. Mas, apesar da agitação entre investidores estrangeiros sobre o seu enorme potencial, continua a ser a economia menos diversificada do continente, de acordo com o Banco Africano de Desenvolvimento. Os preços do petróleo, elevados, forneceram uma taxa média de crescimento de 11% entre 2003 e o ano passado. Mas a indústria incentiva a corrupção e sufoca os setores que poderiam criar empregos em massa, tais como a indústria e a agricultura. O petróleo pode fornecer 97% da receita de exportação e 3/4 da receita do governo, mas emprega apenas 1% da mão de obra. Um país que já foi um produtor próspero, com terra suficiente para cobrir toda a Bélgica, importa pelo menos 70% dos bens que consome. O nosso medo é que em 10 anos, se não fizermos um bom trabalho na diversificação da economia, atingiremos os limites do crescimento econômico em Angola, informa Manuel Alves da Rocha, economista da Universidade Católica de Angola. O governo investiu cerca de 150 milhões de dólares na última década, lançando as bases para uma economia mais ampla. Ferrovias, pontes e estradas suficientes que dariam meia volta ao Equador. Os doadores têm contribuído para remover minas terrestres, mesmo que o progresso tenha abrandado quando entregaram a do petróleo vem a caminho. Descobertas recentes levam o Sr. Vicente a prever que a produção do petróleo vá quase dobrar de 1,8 milhão de barris por dia no ano passado para 3,5 milhões de barris por dia até o final da década. Angola é para nós uma terra de sucesso, informa Jacques Desgrottes Marrod, diretor de exploração de produção africana para a Total, o maior produtor do país. É um dos melhores lugares para nós, em termos de crescimento. A floresta tropical de guindastes amarelos e azuis, que se eleva acima de Luanda, tem engrossado nos últimos anos. As empresas de construção chinesas, brasileiras e locais erguem torres e hotéis de 5 estrelas e blocos de apartamentos de luxo. Elevam-se por cima das favelas, onde provavelmente 3/4 dos moradores da capital vivem.
problema neste país é a diferença entre os que têm e os que não têm, informa um funcionário internacional. E parece estar a aumentar em vez de diminuir. Para os angolanos mais velhos, a paz é tudo. A maioria está preparada para engolir as suas dúvidas sobre os US$ 1.000.000 que passaram dos cofres do Estado para os bolsos privados, temendo que a dissidência fosse cortejar novos conflitos. Mas Angola tem uma das populações mais jovens do mundo, sendo que 47% tem menos de 15 anos. O desemprego, que é de 26% no geral, atingiu 50% entre os jovens. A maioria tem apenas 5 anos de escolaridade. Ainda assim, habituados já à ausência de guerra, os jovens, como aqueles que jogam dados no domingo de manhã na estrada em Nidalatando, uma cidade no interior a 200 quilômetros de Luanda, exasperam com a ausência de oportunidades. Xavier Baptista, um aluno de 17 anos de idade, matriculado no 11º ano, diz que sonha com uma carreira na indústria de petróleo ou bancária, mas não sabe como chegar lá. Seguir o caminho dos seus pais e trabalhar para o governo, ganhando pouco, não é o suficiente. O cinismo sobre o grupo dos governantes de Angola é palpável. Eles trabalham em primeiro lugar para si, para que possam ficar muito ricos, diz Xavier. Então depois, talvez pensem um pouco sobre o resto da população. A corrupção está a espalhar-se para fora de um círculo em torno da presidência, cuja maioria dos membros já deve ser várias vezes multimilionárias. Isto se tornar uma cultura, informa Maria Lúcia da Silveira da Associação de Justiça, Paz e Democracia. As pessoas já nem sequer escondem esse facto. Cita um estudo feito à construção pública encomendada pelo CMI, CHR Michelsen Institute, da Noruega, fundação de pesquisa que constatou que a corrupção acrescentava 25 a 30% ao custo final da construção. Inquéritos do Banco Mundial encontraram um grande salto de 2006 a 2010 no número de empresas a informar que o principal obstáculo à realização de negócios é a corrupção. Entre eles a elite, o Estado, interesses pessoais e particulares, campos de diamantes controlados por generais e pelos parceiros locais, que secretamente são propriedade de altos funcionários e atribuídos às empresas de petróleo de grupos estrangeiros. Edward George, especialista em Angola, informa que o estilo do regime é de criptocracia, no qual as alavancas do poder estão escondidas. O Fundo Monetário Internacional estima que 4,2 mil milhões de dólares estão ainda a faltar das contas de 2007 e 2010. Os detalhes dos chamados bônus de assinatura para direitos sobre o petróleo são descurados, bem como os vastos projetos de infraestrutura que a China International Fund realiza, propriedade de um grupo pouco conhecido de investidores de Hong Kong. A frustração aumentada vem pela primeira vez, transformando-se em protestos generalizados. Alguns foram recebidos com violência esporádica. No entanto, existe pouca dúvida de que José Eduardo dos Santos, presidente desde 1979, triunfará nas eleições marcadas para 31 de agosto, independentemente da realização das eleições. É improvável que Angola tenha pretendentes em falta. Angola tem se posicionado atrativamente para investimento das nações dos BRIC, liderada pela China, com seu pacto de 10 mil milhões de dólares de petróleo em troca de infraestrutura. A corrupção está a tornar-se uma cultura, refere a ativista Maria Lúcia da Silveira. Potências ocidentais querem Luanda como um aliado, sejam quais forem as preocupações de direitos humanos. Agindo como um fundo soberano, a Sonangol projeta a riqueza petrolífera do país no exterior, reforçando sua influência internacional. Manuel Vicente diz: não há nenhuma intenção de ser uma potência nessa ação, para desempenhar um grande papel na África, para ser forte e tentar fazer tudo isso. É só para tentar gozar de paz, para desfrutar de desenvolvimento. Isso é o que nós queremos. Alguns, especialmente aqueles com conexões, são um palácio presidencial. Certamente estão a desfrutar da paz. Xavier e a sua geração ainda estão à espera. Isso daí. Artigo aqui, fonte do jornal
Angola 24 horas, que também fala no Financial Times, então acho que também foi publicado lá. Espero que todos tenham gostado da leitura desse artigo aqui, falando sobre a história de Angola. Eu achei um artigo interessante. Link do artigo na descrição. Código do TikTok Kuai também na descrição. Obrigado a todos que escutaram até agora. Como eu sempre digo, até mais.